Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. E vocês lá de Portugal que nos assistem, né? Comemorando este ano 30 anos da TV Canção Nova, que bênção, né? Esse programa que mais do que nunca quer trazer para você aquilo que ninguém mais fala, tá? Ou até não fala, porque aqui nosso compromisso é com a verdade. Então, hoje novamente conosco o professor Cícero Galli Coimbra, que várias vezes já participou do Mais Saúde e principalmente nós estamos conversando bastante sobre uma coisa chamada espectro autista. Antigamente era síndrome de autismo, alguma coisa nessa linha. Por que mudou, professor, para espectro autista? Porque as manifestações do autismo variam tanto em intensidade como em tipo de manifestação, né? Você pode ter desde uma criança que parece uma criança normal, mas não olha as pessoas nos olhos, parece retraída, né? Tem dificuldade de interação social. Até você pode ter o quadro completamente florido, de criança que, ao ficar sob estresse emocional, ela sai correndo sem parar pela sala, fazendo movimentos que são chamados de flapping, né? Até um grau ainda mais acentuado em que a criança é extremamente agressiva, se morde quando passa por alguma frustração, grita, né? Você pode ter uma variedade, uma gama muito grande de manifestações, por isso trocou-se o nome para espectro autista. Isso provavelmente decorre do tipo de neurotransmissor que no cérebro é mais afetado pela falta do metilfolato, sendo o transporte de metilfolato limitado pela agressão autoimunitária a esse sistema transportador do sangue para o cérebro, né? E essa agressão autoimunitária sendo determinada pela deficiência e pela resistência aos efeitos do grande imunomodulador, que é a vitamina D, e que de vitamina não tem nada, é muito mais do que um hormônio, dado a sua intensidade, a sua importância para o organismo humano e pela diversidade de efeitos que tem no nosso organismo. E se vocês quiserem assistir aos outros programas onde o professor Coimbra participou, basta entrar no Canção Nova Play, porque são muito ricos. Inclusive, o senhor está comentando agora sobre o metilfolato. O professor já nos disse em vários programas que ácido fólico não é metilfolato, que hoje a gestante tem que fazer acesso do metilfolato para que justamente não aconteça essa explosão, que é tomar o ácido fólico com todas as repercussões negativas que ele acaba tendo e essa deficiência de vitamina D. Agora, professor, como que uma mãe que está nos assistindo e que de repente ela diz assim, mas meu filho tem alguma coisa, porque mãe, né, mãe olha e percebe às vezes que tem algo diferente no filho dela. Qual é o caminho? O que ela tem que fazer? Ela pode levar o filho para uma avaliação neuropsicológica, né? Hoje se desenvolveram mecanismos, métodos com o objetivo de diagnosticar o autismo dentro das suas variadas manifestações, em termos de intensidade e tipo. Então, existem mecanismos que colocam graus de risco de que seja autismo, até a certeza absoluta de que é um autismo leve, um autismo moderado ou um autismo severo. Então, bastam alguns testes que são feitos junto com a mãe, perguntando a respeito do comportamento da criança para se fazer o diagnóstico preciso. Nós tivemos um caso, que até foi comentado pela nossa diretora aqui, de um adulto apenas chegando a um diagnóstico de que ele tinha um dos espectros, né, do autismo aos 31 anos de idade. Então, fica no final sendo difícil chegar a esse diagnóstico? No caso do autismo leve e talvez no despreparo da sociedade e da classe médica que lida com essas crianças de diagnosticar autismo,
Isso pode acontecer, eu acho que acontecia mais frequentemente no passado do que atualmente, porque como nós estamos conversando, está havendo uma conscientização muito grande. E dentro desse processo de conscientização muito grande, é extremamente importante que a gente alerte os governos, né, de todos os países, porque a sociedade está evoluindo para uma situação de insolvência total, de inviabilidade total. Essas crianças, quando atingirem a idade adulta, elas não vão ter condições de assumirem uma atividade produtiva, né? E se continuar nesse ritmo, em alguns anos nós vamos ter um autista para cada criança normal, o que seria uma tragédia. E eu acho que a sociedade inviabiliza antes disso. Porque cada autista que chegar à idade adulta e precisar retirar um adulto da rede produtiva para cuidar dele, né, vai naturalmente multiplicar as consequências econômicas das pessoas que produzem na sociedade, para que a sociedade se mantenha economicamente viável. Porque a gente nunca vai parar para pensar nisso, né? Que para cuidar de um doente tem que uma pessoa que está na sua idade produtiva sair daquilo que ela está fazendo para cuidar. Professor, olhando o espectro autista, o senhor que tem bastante experiência nessa área, o leve, como o senhor comentou, ele é uma pessoa que tem condição de estar convivendo socialmente, de trabalhar. O incapacitante é a partir do grave, Como que a gente poderia classificar isso? Então, nós temos até autistas chamados de alto desempenho, em que uma determinada função cognitiva está extremamente desenvolvida, muito acima da média das pessoas, e todas as demais estão prejudicadas. Então, esse autista, ele tem dificuldade de relacionamento social, e isso acaba repercutindo também sobre a sua capacidade produtiva, já que ele não consegue se inserir dentro de um grupo. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato, e de uma forma muito enfática, para o fato de que mesmo a criança autista, ela tem solução, porque ela é uma doença autoimunitária, provocada pela deficiência e pela resistência aos efeitos da vitamina D, e já instalada essa agressão autoimunitária, tal como acontece com as demais doenças autoimunitárias, você pode dar doses elevadas de vitamina D, desde que seja feito com o acompanhamento de um profissional capacitado, que tenha sido treinado para isso. Você pode dar doses elevadas de vitamina D, que se essa criança tiver esse nível de resistência à vitamina D, você ajusta a dose para que a dose se equipare, ou contrabalance, ou compense exatamente aquele nível de resistência que aquele indivíduo tem. Então, tal como acontece nas demais doenças autoimunitárias, você consegue fazer com que essas pessoas atinjam, no caso do autista, um comportamento normal, assim como a artrite reumatoide, a pessoa deixa de ter dor, deixa de necessitar dessa quantidade enorme de medicamentos extremamente caros que têm um impacto inacreditável sobre as finanças públicas. Também. Então, o que nós vamos deixar hoje no programa Mais Saúde vai ser o seguinte: você tem um filho, um parente que está dentro desse espectro autista, professor Coimbra dizendo, leve a um profissional que tenha a capacidade de fazer o quê? Adequar os níveis da vitamina D, porque como uma doença autoimune, e a gente sabe quando lida com tantas outras doenças autoimunes, que a gente tem que fazer algumas adaptações. E no caso do autismo, então, isso significa que chegando no que ela deve ter de vitamina D, ela consegue, digamos assim, apesar do diagnóstico, de uma doença autoimune, vamos supor, de uma artrite reumatoide, essa pessoa estará vivendo bem, vivendo com qualidade. E isso se aplica também ao autismo. Sim, você pode fazer com que a criança se torne uma criança normal. Eu lembro de um caso que o senhor levou num congresso de um menino que
Na primeira visualização ele não falava nada e depois do tratamento ele estava com um comportamento absolutamente normal. Então isso é uma coisa assim emocionante. Então é a vitamina D, nesse caso, a nossa grande estrela, né? Sim, ele conseguiu inclusive descrever os sentimentos que ele tinha na época de que nunca era me autista. esqueço, que o senhor perguntou, o que você sentiu? Ele falava medo. De olhar nos olhos. Medo. Você vê como o medo é incapacitante? É uma coisa incrível, né? Eu lembro bem. Disse que olhar nos olhos de uma pessoa trazia a ele o medo de proximidade com o desconhecido. Que incrível, eu lembro tanto isso. Depois, mais um ano de tratamento, ele não se recordava disso. Mas... Olha, gente, é isso, tá? Esse é o programa Mais Saúde, trazendo esse tipo de informação. Mais uma vez, obrigada, tá? Eu que agradeço. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.